Alavancagem sem riscos para você. Vamos aqui então começar uma alavancagem hoje na conta de uma irmã, né? Não sei qual irmã é essa, mas foi passado aqui, então eu vou alavancar essa conta hoje. E a pedidos, o suporte passou isso, que utilizasse uma técnica chamada técnica do indicador. Então aqui no tempo gráfico também com o pedido, né? Fazer isso no gráfico de 5 minutos, então será feito aqui. Lembrando que a alavancagem sem riscos, o dono, no caso a irmã dessa conta, não corre risco de perda. No caso que eu venha a perder, não é? Vai ser reposto. Assim que aparecer aqui um indicador em uma região que tem a ver com a técnica, olha aqui, a cota, ok, e as entradas. Maravilha, agora é aguardar. Por quê? Porque a gente, assim, de repente você é iniciante, né? De repente você é iniciante, e você está olhando aqui para um gráfico que está se movimentando de forma mais lenta. É um gráfico de 5 minutos. Cada candle, cada barra que você vê, se forma a cada 5 minutos. E as entradas aqui nesse botão na sua tela onde você vê escrito comprar ou vender, eu estarei utilizando aqui a técnica do indicador, né? E quando me aparecer a indicação de venda ou de compra em regiões propícias, como é ensinado dentro da técnica, não é só o caso de aparecer a indicação, né? Havendo confluências, essas já estudadas pelos irmãos que fazem parte aí do método do indicador, já vai entender. Mas é bem simples. E eu também com essa alavancagem, eu quero deixar para você também a certeza de que você vai conseguir também viver desse mercado. Existem pessoas, existem irmãos e irmãs que estão acompanhando aqui, né, a essa alavancagem e mesmo depois de um tempo ainda deve ter um pensamento assim, será que ao final dessa alavancagem essa irmã, né, que está tendo essa benção ainda alavancagem sem riscos, ela vai fazer o saque ok? Será que ela vai conseguir fazer o saque? Será que não vai ter uma conta bloqueada? Veja que infelizmente o negativo ele permanece. Ele fica, ele vem, ele é forte, né? Mas falando da parte regras, né? Se você para ver as regras da Avalon ou da Cotex, você vai perceber que é permitido aí uma alavancagem de 600%, né? De até 600%. Como a mesa proprietária com uma supervisão da irmã Esther e do irmão Neto, eles já colocaram que o alvo é 450%, né? Fazendo alavancagem curta e rápida, né? Ou seja, é uma conta já verificada, é uma conta que foi colocado um valor específico para uma certa alavancagem. Agora, por exemplo, entendo de alguns irmãos ter feito isso já há muito tempo atrás, há anos atrás faziam isso, né? E falavam, olha professor, eu sei que eu posso ser limitado aqui, mas eu precisava fazer isso, de começar um capital de R$ 100 e levar para 2.000, 3.000, R$ 5.000, porque se desafiava, né? Queria, agora que eu entendo, eu quero, poxa, eu quero ter o sabor da alavancagem, né? Sempre sonhei muito com isso, não é por vaidade, é por ir lá e fazer. Então, é uma questão de entendimento, né? De tempo e também entender que, por exemplo, se você então pega um valor muito pequeno e eleva para um valor muito alto, nas regras é dito, né? Que você pode sim
ter aí o teu saque cancelado e etc. Você já entende como é opções binárias, né? Mas tire esses pensamentos que bloqueiam a sua mente. Isso reflete muito na hora de você operar. Chegando ao final dessa operação aqui, bem apertada, não é? E é como muitas vezes na vida, é como muitas vezes na nossa vida, tá? Mas ao final vem o que? A vitória. Então vamos acreditar sempre, vamos sempre acreditar, vamos sempre acreditar, ok? E assim que encerrar essa entrada, eu já vou fazer a busca em outro par para que não fique muito longo esse vídeo, levando em conta que é um de 5 minutos. Agora em busca da nossa segunda entrada. Essa entrada ela foi aquela entrada típica apertadinha, né? Mas agora vamos em busca de uma mais tranquila. Olha aqui, uma entrada já vista, né? Vamos olhar aqui para a cota, ok? Para o tempo de expiração. Vamos ver quanto tempo eles vão nos dar aqui de expiração e vamos vender. A cota tá ok, tá ok. Vender. Vendidos aqui, né? Com a ajuda do indicador. Claro que tem um método também, né? Que vai sempre auxiliar nas entradas, bem simples, bem simplificados. Hoje, todos os métodos eles estão nos gatilhos semanais. E o valor é R$ 25. O valor é R$ 25 para que você possa aprender, para que você possa estudar, tá? Para que você possa ter aí formas operacionais, como é também o nosso método aqui do indicador, tá? Estou falando isso por quê? Porque tem muito irmão e muita irmã perguntando: olha, eu quero uma alavancagem como essa, eu quero uma alavancagem sem riscos também, eu também quero poder aprender, só que eu não tenho condições financeiras para que eu possa aprender a operar. E hoje são inúmeras formas operacionais em que você vai fazer um investimento de R$ 25. Com R$ 25 você vai ter acesso a várias técnicas e métodos operacionais. É óbvio que é um valor irrisório, mas é só porque é necessário coisas da plataforma, enfim. Mas você pode aprender a fazer o mesmo, ou ainda você pode utilizar as alavancagens sem riscos. Porque, por exemplo, a irmã, que é a dona dessa conta, né, que está tendo a sua conta alavancada, perante ao capital que ela colocou inicial, o valor final será todo dela. E digamos que eu tenha loss. Aquela primeira entrada ela foi bem apertada, né? Ela ficou ali trabalhando exatamente em cima das taxas de entrada, mas foi vitória. Imaginamos que eu tivesse ali perdido todo aquele capital. O suporte iria entrar em contato com a irmã dona dessa conta, o valor reposto e a alavancagem iria continuar. Então, eu estou operando uma das inúmeras contas que estão sendo passadas para o suporte, né? E o suporte vai lá e faz todas as anotações com todo cuidado. É colocado em um sistema que foi criado, né? Sistema automático, né? Para facilitar aí, para que os traders da mesa entrem, acessem, alavanquem e já emitem um ok para o suporte já entra em contato com o irmão ou irmã e pronto. Ó, segundos sinais, né, de mais uma entrada dessa alavancagem. Muito tranquila essa entrada, né? Foi uma entrada muito tranquila, uma entrada que através do indicador aí o preço ele simplesmente desceu.
Vamos para uma próxima entrada. Vamos agora em busca da nossa terceira entrada, né? Utilizando aqui o indicador. Vamos à procura. Temos aqui já uma entrada. Vamos agora ver a cota e as entradas. Estão aqui feitas as entradas junto à indicação do indicador, que era para entrar comprado. Se você estiver atento, por exemplo, ao horário de uma entrada para outra, você vai perceber que existe um corte, tá? Porque se fosse deixar o tempo correr todo inteiro para que pegasse a entrada e que você pudesse acompanhar, ficaria um vídeo muito longo. Então, por essa razão, até porque é um gráfico de 5 minutos, né? Um pouco mais lento. Os sinais do indicador, eles não vêm em simultâneo, tem um tempo que eles vêm. Então, de repente você viu isso, né? E realmente é o que está acontecendo. Agora, foi uma entrada então compradora, né? Nessa região do preço, simplesmente porque o indicador estava aqui e mais a junção, tá? De algumas técnicas que são bem simplificadas e bem simples de entendimento e que fazem parte dos gatilhos semanais, tá? Mas aqui no canal do YouTube, ouça com muita atenção. Aqui no canal do YouTube, você pode ir ali onde está escrito playlist. Playlist. Se você for até ali, você vai perceber que tem aulas, tem métodos ali, onde você pode aplicar no seu dia a dia, tá? Então tem os gatilhos semanais, que é os R$ 25, que são todos os métodos, né? Para quem quer, ok. Mas também tem a playlist aqui no YouTube, que é totalmente gratuita para você poder aprender. Existem relatos, tá, de irmãos e irmãs que já tiveram resultados financeiros utilizando ali aquelas técnicas, aqueles métodos, ok? E aqui no canal você tem visto que nessas alavancagens sem riscos eu tenho trago conteúdo, né? Conteúdo sempre simplificado, tá? Porque entendo quando alguém diz que mercados financeiros eles são bem complexos, né? Falando ainda do Forex, onde você trabalha operando lotes e são pares de moedas também, mais lá é swing trade, e valor para investimento, para que você possa ver valores, né? Você tem que fazer aporte financeiro maiores, né? Para você operar no Forex, você pode até, tem plataformas que aceitam Pix em reais, mas é transformado em dólar, porque o Forex realmente são operações feitas em dólar. E claro, quando você ganha em dólar também. Mercados internacionais, você vai operar e vai ganhar também em dólar, né? E quando você opera a B3, por exemplo, você vai operar em reais, né? Mas tem os impostos e as taxas, etc. E também tem a questão de quando você vai operar na B3, né? Você opera no formato day trade, é alavancado, né? É muito alavancado. Automaticamente já é alavancado. Você não precisa pedir uma alavancagem de valor, tá? De valor. Mas assim, para quem nunca operou, vai olhar e vai dizer assim, olha, é mais fácil, é mais simples, ok. Mas você tem que ter um aporte financeiro um pouco mais elevado para fazer algumas operações onde você vai fazer mais valores. Porque se você é aquele trader que vai buscar operações mais longas numa B3 ou no Forex, você vai aguardar um resultado, se no Forex, né, de dias,
No mini índice, por exemplo, seria praticamente longa, uma operação longa, um dia todo ali, né, para fazer valores. E se você não tem uma condição financeira equivalente ainda que possa fazer um aporte, você vai passar muito tempo para que você possa, de alguma forma, ter uma prosperidade fazendo esse trabalho. Quando se fala de opções binárias, tem todo aquele dilema, que existem contas que são bloqueadas, que saques que não são feitos, e tudo isso que todo mundo que é de opções binárias sabe, né? Mas opções binárias, quando você aprende a operar, você vai fazer valores dentro e compatível com o capital que você está colocando na corretora. Mas uma certeza você tem, que sempre que você for operar, você vai sair com a meta batida. Vai ter loss no meio do caminho? É claro que vai ter. O loss ele acontece para todos. Mas quando você tem um conhecimento e quando você repete aquele conhecimento e quando você melhora esse conhecimento que você tem, alinhado com as orações que você faz para o alto, alinhado com tudo aquilo que você acredita, com a sua fé alinhada com Deus, aí vem a sabedoria que vem do alto para a tua vida e é onde você vai, de fato, conseguir olhar, entender e operar, né? E com pouco capital você consegue fazer valores muito maiores, né? Porque faz um cálculo, você coloca R$ 100, faz 450% ali, sabendo que vai ter um saque. Coloca R$ 500, faz 450%. Coloca R$ 1.000, faz 450%. E isso de forma repetitiva. Então você vai ter uma fonte de renda onde você vai não mais se preocupar com aquela vida do cotidiano, né? As preocupações serão outras, elas não irão sumir da sua vida, né? Porque eu acredito que quando você começar a viver a prosperidade e a abundância na sua vida, você vai fazer alguma corrente do bem para abençoar irmãos e irmãs, outras pessoas, né? Então, hoje, de repente, a tua preocupação de como é que você vai pagar uma conta, de como é que você vai melhorar a situação financeira da tua família e tantas outras coisas à sua volta, né? Mas vai chegar o tempo em que a sua preocupação vai ser, por exemplo, olha, eu preciso que esse meu capital ele se triplique porque eu tenho algumas correntes do bem para realizar e é de coração e você faz isso de forma natural, porque o dinheiro já não é mais voltado para a carne ou para a ganância, você já entendeu que ele é uma ferramenta e que essa ferramenta você pode acessar a hora que você quiser, quando você quiser, a hora que você decidir e a hora que você precisar. Mas você tem que entender que tem um processo. E é por isso que você está chegando lá. Você está no caminho. Essa fé eu tenho. Segundos finais, né? Segundos finais aqui para essa entrada. E ela é uma entrada que paga muito tranquila e muito folgada, né? É uma entrada que paga muito tranquila e muito folgada. E desse jeito é muito mais em paz operar, muito mais tranquilo. Mesmo quando é em M1, quando você tem a sua percepção e você acerta de fato, não é? Vamos para a próxima entrada. E agora vamos para a nossa última entrada para bater a meta nessa conta. Vamos olhar aqui esse. Olha, esse par de moedas aqui, se ele ao final, ao nascimento do próximo, ele trouxer, não é, a indicação de venda, vamos vender aqui, tá ok? Ó, trouxe a cota, a divisão de valores. E agora aguardar
o final dessa operação, porque a nossa intenção é verificar padrões, né, que existem nas aulas dos gatilhos semanais, e dentro disso vem a seta, o indicador apontando para baixo, dizendo que é uma região que pode ser efetuada uma venda, mas o clique ele vem depois que você faz essa junção. E essa leitura, ou leituras gráficas utilizando o gráfico de 1 minuto, isso tudo, você mesmo iniciando agora, mesmo você que está começando agora, ou de repente você que já tem tempo, você que já tem mais tempo e por diversas razões você não conseguiu estourar a bolha, de repente você não conseguiu ter forças para continuar. E isso dói. Isso dói. Essa dor, ela é uma dor que ela percorre pela vida inteira. É uma dor que, se você não vai e faz, dia após dia você vai se olhar e dizer: poxa vida, e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse continuado diferente? Se eu tivesse continuado estudando mais? Se eu tivesse continuado de forma diferente? Porque se outras pessoas conseguiram antes de mim, eu fico muito feliz por isso, muito alegre por essa razão. Imagina você olhar para o lado e ver um irmão que está estudando, que está indo em busca, testando, retestando, e de repente ele começa a ter os seus saques, a viver uma vida mais próspera, né? O irmão que te cumprimenta igualmente era antes, porque ele não tem ego nem vaidade. Aí você olha e você diz assim: nossa, eu vou conseguir. Porque na vida vai haver momentos em que você vai ter uma decisão, você vai tomar ela, mas muita coisa vai contra. E aí você vai se sentir fraco, você vai se sentir fraca, você vai ficar sem forças e você vai começar a acreditar. Acreditar que não é possível, que você não vai conseguir, que você, por mais que tente, a sua hora ela não chega ou não vai chegar. E de repente você ouve essas pessoas e você começa então a acreditar que realmente não, a minha decisão ela ficou lá para trás. Igual aquela entrada, né? A entrada tá lá atrás. Ela ficou distante. Em vez dela descer, ela subiu. De repente assim, é os seus sonhos agora, onde você coloca a energia estudando, treinando. Tem muito irmão fazendo soros, inclusive chamado de Shalom, né? Que bênção. Eu me emocionei demais em saber disso e vi também. E tem muito irmão realizando fatos, momentos incríveis nas suas vidas, porque olha esse Kendo indo ao contrário, né? É como se você tomasse aquela decisão lá embaixo: eu vou ser trader, eu vou conseguir, eu vou vencer. Mas muita coisa vem contrária, muita coisa vem contrária. Só que você tem que se permanecer forte, você tem que permanecer na fé. A leitura já fala sobre isso, né? Ela já disse, ela ensinou a ensinamentos, né? A tanto ali que se ele sofreu, né? Então vai haver momentos em que eu e você a gente não vai acreditar em si, não vai mais acreditar e vai dizer: agora eu paro mesmo, agora eu desisto. Mas aí algo maior vem dentro de você e diz assim: calma, vai, segue, não desiste, continua. Falta só 1 miligrama, 1 milímetro, melhor ainda, falta só 1 milímetro.
Aí quando você conseguir enxergar esse milimétrico, você vai muitas vezes dar risada, porque você vai dizer assim: nossa, esteve o tempo todo aqui na minha frente. Esteve o tempo inteiro aqui na minha frente. Mas que bom que eu pude enxergar, que bom que eu pude ver, porque daqui pra frente eu vou viver a minha vida e na minha vida eu tenho a certeza que eu serei próspero, eu serei próspera e as minhas decisões, elas, na grande maioria delas, estarão corretas. Haverá um loss, haverá outro, haverá momentos em que eu não vou mais acreditar naquela entrada, naquela operação, mas dentro do meu coração, com a minha fé voltada, como aquela passagem que, se for um grãozinho, o tamanho de um grãozinho de mostarda, tão pequeno, já é válido. Então, permita que para a tua vida será assim. Permita que na tua vida você terá momentos em que terá as aflições, haverá as lágrimas, mas você nunca esteve só e você nunca estará só. Então acredite, continue acreditando, se mantenha firme e forte. Se você parou por um tempo, acredito que você tenha respirado nesse tempo todo, você tenha conseguido se encontrar, né? Você tenha se visto e dito a si mesmo: olha, realmente eu preciso voltar. E você volta e você começa a ver esse miligrama que faltava, esse pouquinho ali que faltou. E você começa de fato dizer a prosperidade. E nunca foi por dinheiro, não é dinheiro, não é vaidade, é pelo transbordo. E para que você possa abençoar a vida de outras pessoas através de você, através do seu sonho, da sua garra, da sua força, da sua fé. Não entre em desespero, tá vendo? Tá falando ali disso. Confia. Olha só que bênção, né? Que lindo esse hino. Não sei se você está ouvindo aí, não sei se você consegue ouvir. Veio um momento tão correto que eu não sei como explicar. É maravilhoso. Foi por acaso? Aliás, não foi por acaso. Que lindo. E esse candle, ele pode representar tudo aquilo que você anda sonhando, pensando para sua vida, porque quando você decidiu, tudo foi contra você. Tudo que você parecia que seria e que daria certo naqueles momentos não deram, e você quase se deu por vencido. Mas aí você voltou a ter aquela fé inicial, daquela primeira vez. Lembra quando você se iniciou lá atrás? Aquela vontade, aquela... E você então vai viver a prosperidade infinita na sua vida pela sua fé e porque você acreditou em você. Irmão, irmã, acredite, tenha fé. Acredite e tenha fé.
Você nunca esteve, você nunca estará sozinho, nunca estará sozinha. Acredite. Tome posse de tudo aquilo que é seu. É seu por direito. E jamais tenha ego, vaidade. Apenas transborde e fale em todo canto desse mundo do nome santo de Deus. E diga sempre para todos que assim como Ele ama você, diz a todos os seus irmãos que você vê, todos eles, olha bem no olho deles e diz: Jesus ama você.